Hoje eu compartilho com vocês a receita de um pão que é um sucesso e o queridinho aqui de casa. É um pão caseiro, fofinho, feito sem ovos, sem leite, bem fácil e muito econômico. E também é uma ótima receita de pão para você que tem intolerância ao ovo e à lactose. E se você chegou agora no canal e ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. E a todos que estão assistindo, aperte o botão de curtir, deixa aquele joinha para ajudar o canal. E agora sim, vamos para o vídeo. E para essa receita vamos precisar de 250 ml de água morna, 2 colheres de sopa de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco, o fermento para pão que vocês encontram o sachê de 10 gramas em todos os mercados. Agora eu vou misturar bem aqui, até dissolver todo o açúcar por completo na água e também o fermento. Ingredientes bem dissolvidos, agora eu adiciono 2 colheres de sopa de óleo, que você pode substituir por 1 colher de sopa de margarina ou manteiga se você preferir. E volto a misturar coisa bem rápida de 1 minuto, só para agregar o óleo aqui. Feito isso, eu adiciono agora 3 xícaras de farinha de trigo. Essa xícara é de 240 ml e em gramas deu 420 gramas de farinha de trigo. Adiciono um pouquinho do trigo e junto 1 colher de chá de sal. E agora é só ir misturando e adicionando o trigo aos poucos, tá? É sempre bom colocar o trigo aos poucos, porque se você não colocar pesando e colocar a xícara muito cheia, ou também dependendo da qualidade do trigo, pode sobrar um pouquinho de trigo, pode ser suficiente ou até mesmo pode faltar um pouquinho de trigo até dar o ponto correto da massa, tá? Aqui eu vi que ficou pesado para misturar com um fouet, peguei 1 colher, adicionei mais um pouquinho de trigo e terminei de misturar com essa colher aqui porque a massa já estava pesando. Aqui eu terminei de misturar o trigo com a mão e esse aqui é o ponto correto que tem que ficar. Dá uma leve grudada na mão, fica uma massa bem gostosa de manusear e ela não gruda no recipiente, tá? Dá uma leve grudadinha na mão. Ela não pode ficar uma massa seca, desgrudando 100% não, porque a gente precisa manter a consistência bem fofinha desse nosso pão. Agora eu vou polvilhar aqui a mesa com o restante do trigo que sobrou, que eu deixei separado só um pouquinho no final. E vou sovar essa massa à mão por mais ou menos 5 minutos, que é para ela ficar bem lisinha. E vou terminando de colocar esse trigo de acordo com o que eu for sovando, tá? Só lembrando que a massa não pode ficar muito seca. Sovei aqui a massa por 5 minutos, ela tá bem lisa, continua ainda dando uma leve grudada na mão e na mesa, como vocês estão vendo, e esse é o ponto correto que tem que ficar a massa. Agora eu vou colocar aqui de volta no recipiente, vou ajustar bem aqui essa massa. Vou cobrir bem, você pode cobrir com um pano também, mas aqui eu estou cobrindo com um plástico filme. Vou cobrir bem e deixo essa massa descansar por mais ou menos 1 hora até ela dobrar totalmente de tamanho. Só lembrando que se o tempo tiver um pouco frio, pode demorar mais um pouco, tá? Deixei descansando por 1 hora e olha só como a massa cresceu, gente. E fica super macia. Agora eu retiro aqui a massa desse recipiente para colocar na mesa. Polvilho só um pouquinho de farinha de trigo, porque como a massa ela gruda um pouquinho, então o trigo evita que ela cole na mesa. Divido em 10 partes iguais, 10 bolinhas do mesmo tamanho e vou começar modelando. Eu vou colocando as laterais da massa, as pontas, né, sempre para dentro, como vocês estão vendo. Coloco essa parte, né, da emenda que eu fiz para baixo, a mão por cima, sem apertar, e vou fazendo esse movimento girando sem apertar a bolinha, tá? E vai dar o formato do nosso pão que vocês estão vendo. É super fácil. Agora é só pegar, colocar esse pão dentro de uma forma que eu untei só com um pouquinho de óleo e as outras bolinhas que você fizer, deixa um espaço entre elas. Modelou tudo, cobre, deixa descansar por 30 minutos até elas dobrarem de tamanho e ficar assim como vocês estão vendo. Aqui eu já deixei elas descansando por 30 minutos. E antes de levar para o forno, eu vou fazer um detalhe por cima dos pães. Eu pego uma lâmina e vou fazendo um corte superficial aqui por cima dos pães. É claro que é totalmente opcional. Se você achar que não precisa fazer, não tem problema, tá? Depois é só levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. O forno, antes de colocar os pães, tem que estar aquecido uns 10 minutos antes.
Coloca em forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos. O ideal é que eles não passem desse tempo de 40 minutos assando, que é para manter a consistência bem fofinha dos pães. E assim que eu retiro esses pães do forno, com eles ainda quentes, eu pincelo um pouquinho de manteiga por cima para dar um brilho bem bonito aqui neles. E depois de pincelar a manteiga ou até mesmo a margarina, se você tiver, eles estão prontos para serem servidos e olha só que maravilha que ficam, gente. Além de ser super fácil e bem econômico, olha como ele fica bem fofinho e macio. Parece até um algodão de tão fofinho que fica. Agora é só passar aquele cafezinho, colocar aquele recheio da sua preferência e provar essa maravilha de pão. E essa foi a minha receita com muito carinho para vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.